Então, vamos lá, boa noite a todos. É com enorme prazer que estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa liga, da nossa maravilhosa Liga de Farmacologia. O assunto de hoje é muito interessante. Vamos falar de hipolipemiante, sem dúvida nenhuma, uma classe de fármacos muito utilizada diariamente na clínica médica, um assunto relevante, tá? Temos um aumento considerável da incidência de dislipidemias que nós vamos discutir hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. Né? Sem dúvida nenhuma, as dislipidemias, elas hoje são um problema importante de saúde pública em nível mundial, né? E são doenças que estão relacionadas a alterações importantes, significativas de lipoproteínas no sangue, então estão relacionadas ao aumento de VLDL, que é a lipoproteína de densidade muito baixa, aumento de LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade, diminuição de HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, e em alguns casos, aumento de quilomicrons, ok? Aqui nós temos algumas imagens, né, que nos remetem a lipídios, né? Lipídios são substâncias lipossolúveis que geralmente se apresentam na forma de éster de ácidos graxos, né? Ou na forma de esteroides. Então, aqui está o colesterol, que é um lipídio associado, que normalmente está associado, né, à carne animal. O colesterol não é produzido por vegetais, tá? E ele normalmente está presente nos alimentos associados ao triacilglicerol ou triglicerídeo, que é quando eu tenho 3 ácidos graxos ligados ao álcool glicerol, né? Então, o glicerol ligado a um ácido graxo é um monoacilglicerol, ligado a 2 ácidos graxos, diacilglicerol, ligado a 3, triacilglicerol ou triglicerídeos, tá? Muitos óleos, né, comercializados de vegetais colocam lá que o óleo tem 0% de colesterol, o que é óbvio, porque, né, vegetal não produz colesterol. Aqui nós temos uma imagem importante que é para a gente poder discutir rapidamente o metabolismo dos lipídios, ok? Então, nós temos aqui a dieta, nós temos uma dieta, nessa dieta nós temos, por exemplo, a picanha, que tem triacilglicerol, que tem colesterol, tá? E aí, esses lipídios, a digestão de forma importante química dos lipídios ocorre no duodeno. Então, nós temos lá no duodeno a ampola hepatopancreática, né, o ducto colédoco, que aí ele vai despejar aqui a bile. Vale a pena lembrar que na bile nós temos ácidos biliares, né, que são produzidos a partir do colesterol e que tem um importante papel emulsificante. Além disso, nós temos também um ducto pancreático, que vai liberar aqui no intestino, né, a enzima lipase pancreática. Lipase pancreática. Por que é importante a gente falar tanto da bile quanto do suco pancreático? Né? Porque a bile tem os sais biliares e eles atuam como emulsificantes, então eles acabam formando micelas. Micelas são pequenas gotículas de lipídios em meio aquoso. Isso facilita a digestão do triacilglicerol pela lipase pancreática, né? E aí, essa lipase pancreática, ela vai quebrar o triacilglicerol em ácidos graxos livres. Glicerol, na verdade, a forma mais absorvida é ácidos graxos livres e o monoacilglicerol. Além disso, também tem enzimas que vão quebrar a ligação do colesterol esterificado, né? E aí a gente tem, então, ácidos graxos livres, a gente tem o monoacilglicerol e a gente tem o colesterol, tá? Os ácidos graxos livres, eles são trazidos para dentro dos enterócitos, e aí esses ácidos graxos livres, mais o monoacilglicerol, são utilizados para
ressíntese do triacilglicerol. E o colesterol, ele é absorvido a partir de uma proteína de membrana chamada de NPC1L1, tá? É importante a gente destacar isso, porque futuramente nós vamos ver que essa proteína NPC1L1, que é responsável pela absorção do colesterol, é um alvo molecular para um fármaco chamado ezetimiba, que acaba bloqueando o NPC1L1 e, dessa forma, diminui a absorção intestinal de colesterol. Muito bem, uma vez no enterócito, a gente tem o triacilglicerol, a gente tem o colesterol, e aí são associados ao triacilglicerol e ao colesterol apoproteínas. Apoproteínas. O que são as apoproteínas? São proteínas que estão presentes nas lipoproteínas. E o que são lipoproteínas? Lipoproteínas são substâncias químicas constituídas por proteínas e lipídios, né? E esses lipídios acabam sendo colocados em lipoproteína justamente para que eles possam ser transportados através da corrente sanguínea, uma vez que os lipídios, né, eles são extremamente hidrofóbicos e altamente lipossolúveis. Então, aqui no enterócito, a gente tem a união de triacilglicerol mais colesterol mais apoproteínas. E, a partir daí, a gente tem a síntese da primeira lipoproteína sobre a qual vamos falar agora, que é chamado quilomicron, né? Quilomicron nascente. Então, o quilomicron ele é formado no enterócito e na sua composição estão os lipídios provenientes da dieta. O quilomicron é lançado na corrente sanguínea e, ao passar pelos vasos, ele sofre a ação de uma enzima chamada de lipase lipoproteica. Lipase lipoproteica. E o que a lipase lipoproteica faz? Ela degrada triglicerídeo, de tal maneira que ela vai liberando ácidos graxos livres. Ácidos graxos livres. E esses ácidos graxos livres podem ser utilizados por diversos tecidos. Dentre esses tecidos, o tecido adiposo, que pode armazenar ácidos graxos livres na forma de triacilglicerol, e o tecido muscular, que utiliza os ácidos graxos livres para a produção de ATP e a transformação de energia. O que determina se o ácido graxo livre vai mais para o tecido adiposo ou para o tecido muscular? A demanda energética, né? Se o indivíduo pratica atividade física e tem uma maior demanda por energia, esses ácidos graxos livres são consumidos no tecido muscular. Se não há uma demanda energética muito grande, esses ácidos graxos livres são armazenados na forma de triacilglicerol lá no tecido adiposo, nos adipócitos. Muito bem. Os quilomicrons nascentes que foram sintetizados nos enterócitos vão perdendo ácidos graxos livres e, portanto, vão perdendo triacilglicerol ou triglicerídeo, e aí ele dá origem ao quilomicro remanescente. E esse quilomicro remanescente, ele vai se dirigir ao fígado, onde ele será captado pelo fígado e será processado nos enterócitos. E aí ele vai liberar lá uma quantidade de colesterol. É importante dizer que o fígado, ele sempre necessita de uma grande quantidade de colesterol, por isso que ele recebe esse colesterol do quilomicro, além de sintetizar o seu próprio colesterol. O colesterol que foi trazido aqui pelo quilomicro remanescente é utilizado para a síntese de sais biliares. Esses sais biliares vão fazer parte da composição da bile e uma parte desse colesterol é eliminado através da bile de forma direta. Vale a pena lembrar que em pacientes com constipação intestinal, a presença do colesterol no intestino acaba ocorrendo por um tempo bem maior. E essa ocorrência faz com que haja uma maior reabsorção desse colesterol. E isso pode pode fazer com que este paciente desenvolva hipercolesterolemia, como a gente vai ver daqui a pouco. Muito bem, essa parte que a gente acabou de discutir, muitas vezes é chamada de metabolismo do colesterol exógeno, né? Porque ele é proveniente da dieta.
Mas vale a pena lembrar que, sem dúvida nenhuma, a maior parte do colesterol presente no organismo é sintetizada endogenamente, tá? Então, nós temos aí, através da glicose, tá? A glicose ela entra no hepatócito, sofre fosforilação, aí ela é transformada em piruvato, o piruvato vira acetil-CoA, o acetil-CoA vira HMG, né? HMG, tá? HMG, tá? Então, a glicose vira HMG, e o HMG, que é a molécula chamada de 3-hidrox-3-metil-glutarilco-A redutase, é transformada em mevalonato. Mevalonato. E qual é a enzima que transforma o 3-hidrox-3-metil-glutarilco-A em mevalonato? É a enzima chamada de 3-hidrox-3-metil-glutarilco-A redutase, HMG-CoA redutase. Professor, por que o senhor está falando da HMG-CoA redutase? Simples, porque ela é o alvo molecular para os fármacos chamados estatinas, que sem dúvida nenhuma é a principal classe de hipolipemiantes que vamos discutir hoje, que você vai utilizar, vai prescrever e vai ver ser prescrito na clínica médica. Existem outros fármacos? Existem, nós vamos discutir. Mas as estatinas você vai guardar. Mecanismo de ação delas. Inibem a enzima chamada HMG-CoA redutase, que é a enzima-chave ou marca-passo da via de síntese endógena do colesterol. Muito bem, uma vez que o colesterol é sintetizado endogenamente, ou ele é trazido pela lipoproteína quilomicro remanescente, esse colesterol, ele é associado a triacilglicerol no fígado, e juntamente ao colesterol e o triacilglicerol, são associados novamente às apoproteínas. Muito bem. Então, nós estamos indo para a terceira lipoproteína importante. A primeira foi o quilomicro nascente, a segunda, quilomicro remanescente, e agora, VLDL. Então, essa lipoproteína sintetizada no fígado é a VLDL, que é uma lipoproteína de densidade muito baixa. Ela é lançada à corrente sanguínea. Conforme ela é lançada à corrente sanguínea, ela passa pelos vasos. E conforme ela passa pelos vasos, de novo, a lipase lipoproteica degrada o triglicerídeo ou triacilglicerol, libera ácidos graxos livres que podem ser utilizados por diversos tecidos, principalmente pelo tecido adiposo, pelo tecido muscular. O uso, né, pelo tecido adiposo se refere mais ao armazenamento de energia, e o uso pelo tecido muscular se refere mais à transformação de energia, produção de ATP, tá? Porque os ácidos graxos livres, quando são levados para a célula muscular esquelética, ao entrar dentro das células, eles sofrem uma ativação, né, onde são utilizados 2 ATPs. Os ácidos graxos, quando são ativados, são denominados de acil-CoA. O acil-CoA é transportado para dentro da mitocôndria pela L-carnitina, que é um transportador intramembranar, e aí o acil-CoA dentro da mitocôndria vai sofrer o ciclo de beta-oxidação, liberando moléculas de acetil-CoA, ativando cadeias respiratórias, e isso vai ser utilizado para ativação do ciclo de Krebs e ativação da cadeia respiratória, onde a gente vai ter uma grande produção de ATP. Ok? E isso é feito mediante a necessidade por parte da célula muscular, ou seja, mediante a realização de atividade física. Legal. O VLDL vai perdendo triglicerídeo, e aí ele até se transforma em IDL, que é uma lipoproteína de densidade intermediária, mas de forma didática a gente já entende que VLDL vai se transformar na nossa quarta lipoproteína importante, que é a LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. A lipoproteína de baixa densidade, ela é rica em colesterol.
E aí, qual é a função da LDL? Levar colesterol para os tecidos. Vale a pena destacar, eu discordo de quem diz que LDL é uma lipoproteína ruim, né? Porque, assim, sem LDL não tem como sobreviver, as células não têm como ter o seu metabolismo, o colesterol é necessário para fazer parte da membrana celular, ele é necessário para fazer a produção de diversos hormônios, estrógenos, testosterona, progesterona, aldosterona, cortisol. Então, o LDL é necessário e é vital. Esse LDL pode ser captado pelos hepatócitos, tá? Porque os hepatócitos possuem receptores para LDL. Tá? Isso geralmente ocorre quando há uma diminuição do conteúdo hepático de colesterol. Tá? Uma outra forma de se retirar colesterol dos tecidos, né, e levar colesterol para o fígado é através da ação da lipoproteína chamada de HDL. HDL é uma lipoproteína de alta densidade. Vale a pena destacar que quanto maior a quantidade de lipídios em relação à quantidade de proteínas, a densidade das lipoproteínas, né, será baixa. Quanto maior a quantidade de proteínas em relação à quantidade de lipídios, maior será a densidade. Então, nós temos VL quilomicro com a densidade muito baixa, VLDL com ali uma densidade também muito baixa, LDL uma densidade baixa e HDL uma alta densidade. Muito bem, aqui nós temos a via de síntese endógena do colesterol, que é importante para que a gente possa entender. A gente tem a glicose, né? A glicose vai ser fosforilada, virar glicose 6-fosfato, depois frutose 6-fosfato, depois frutose 1,6-fosfato, depois fosfodihidroxiacetona, fosfogliciraldeído, depois 2,3 de fosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenolpiruvato, piruvato, e aí o piruvato vira acetil-CoA. Muito bem, acetil-CoA vai formar o acetoacetato. E o acetoacetato, que é formado por duas moléculas de acetil-CoA, vai reagir com a terceira molécula de acetil-CoA, formando o 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA, que, por sua vez, vai ser reduzido a ácido mevalônico ou amevalonato pela enzima HMG-CoA redutase, que é o alvo molecular, né, de ação das estatinas. E aí a gente vai ter a produção de isopentanil fosfato, geranil, farnesil, esqualeno, lanosterol e colesterol. Uma coisa importante, geralmente a síntese de colesterol endógena ocorre principalmente, predominantemente, no período noturno e se inicia ali por volta da meia-noite. Por isso, quando a estatina tem uma meia-vida curta, como, por exemplo, a simvastatina, e esse nome deve ser guardado porque é a que está disponível no SUS e na farmácia popular. Simvastatina. Ela tem uma meia-vida muito curta, portanto, ela deve ser administrada à noite para o paciente por volta das 22 horas, e isso é importante, porque tem médico que prescreve simvastatina de manhã uma vez ao dia. Se o paciente tomar cedo, no final do dia, ele tem uma concentração pífia, ínfima de simvastatina, o que vai gerar um fracasso terapêutico. Muito bem, aqui nós temos as lipoproteínas, né? As lipoproteínas têm colesterol livre, elas têm as apoproteínas, que são as proteínas que constituem as lipoproteínas, nós temos fosfolipídios, nós temos colesterol na forma de éster, nós temos triacilglicerol, certo? Nós temos um centro aqui, né? Um core aqui, uma parte central, ok? Aqui nós temos substâncias importantes e uma característica geral das lipoproteínas, tá? Então, lembra que aqui nós temos as apoproteínas que conferem o quê? Uma maior dispersão dessas moléculas em meio à aquoso e, portanto, na corrente sanguínea. Aqui nós temos o quilomicro, dá para ver que ele é uma lipoproteína extremamente grande e rica em lipídios, e, portanto, tem a menor densidade das lipoproteínas. Posteriormente, nós temos VLDL, que também tem uma densidade muito baixa devido à quantidade de lipídios ser, assim, muito maior
quando comparado à quantidade de proteína. Nós temos IDL, que já é menor e a densidade já é maior comparada à VLDL. Nós temos LDL, que é menor que IDL, e, portanto, já tem uma densidade maior, né? Tanto a IDL, quando comparada à IDL, quanto a VLDL. E nós temos a HDL, que, sem dúvida nenhuma, tem a maior densidade, porque quando a gente vai comparar a quantidade de lipídios e de proteínas, a quantidade de proteínas é relativamente maior e, por isso, a densidade é alta. Muito bem, aqui nós temos alguns valores de referência, né, para colesterol total, o desejável, o limítrofe, o elevado, né? Então, o desejável é sempre menor que 200 miligramas por decilitro, conforme isso aumenta, né? Precisa se verificar por que está aumentando, porque se o aumento for devido ao aumento de HDL, sem problema. Se o aumento for relacionado mais a LDL, isso vira um problema. LDL e colesterol, nós temos aqui o ótimo, menor que 100. Tá? Quase ótimo, menor que 120, né? Claro, de 100 a 120. Nós temos o elevado e nós temos o de muito alto. Aqui já fica uma coisa importante. Quando a gente está tratando um paciente que tem LDL elevado, e, portanto, ele está com hipercolesterolemia, em geral, a gente quer que fique abaixo de 100. Porém, quando o paciente apresenta fatores de risco que elevam o risco cardiovascular desse paciente, como, por exemplo, diabetes mellitus, a gente, em geral, tenta reduzir esses valores abaixo de 70 miligramas por decilitro. Aqui é o HDL é diferente das duas lipoproteínas anteriores, VLDL e HDL, em geral, quanto menor é a concentração, né, mais interessante isso é para o paciente. O HDL não. Né? O HDL a gente quer que ele seja maior que 60, né? Porque quanto maior for a concentração, melhor é para o paciente, porque lembra que LDL é a lipoproteína que leva colesterol para os tecidos. E em excesso pode gerar problemas, como, por exemplo, né, a formação da placa de ateroma, e isso, né, é um fator de risco importante para doenças isquêmicas, como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, embolia pulmonar, acidente vascular isquêmico, etc. O HDL, não. Quanto maior a quantidade, melhor, uma vez que ele retira colesterol dos tecidos. Aqui nós temos triglicéridos, geralmente, né, o triglicéridos é calculado, né, você acaba obtendo a concentração sérica de VLDL, multiplica por 5, e, em geral, é assim que a gente faz as contas para VLDL até um certo ponto, e depois a gente muda, mas, em geral, VLDL vezes 5 para valores da maioria das pessoas é assim que é calculado. E aí, menor que 50, a gente considera normal, de 150 a 199 é limítrofe, e acima de 200, aí já a gente considera que já é um fator de risco, e muitas vezes, dependendo do valor, se for muito alto, né, aí geralmente vocês vão prescrever um fibrato para o paciente, até mesmo para preservar, né, o pâncreas e a função pancreática do paciente. Aqui nós temos já as dislipidemias, né? Dislipidemias nós podemos entender como doenças metabólicas, que possuem um caráter multifatorial e que estão relacionadas a aumentos importantes de quilomicrons, de VLDL, aumento de LDL e diminuição de HDL, tá? A gente pode classificar as dislipidemias como primárias ou secundárias. As primárias têm uma característica genética, né? E isso dificulta muito, né? Claro, além dos fatores ambientais, dá para a gente trabalhar em alguns casos, né? Muitas vezes através de dieta e prática de atividade física, né? Geralmente ajuda bastante. E nós temos as secundárias, né? Que acabam resultando de alterações metabólicas generalizadas, que muitas vezes estão relacionadas, por exemplo, a diabetes, a hipotireoidismo, a ingestão de etanol, né? Aliás, é por isso que o etanol, por exemplo, quando o paciente vai fazer exame de sangue, que visa avaliar o perfil lipídico, o paciente não pode fazer ingestão de bebidas alcoólicas em até 72 horas antes do exame. Por quê? Porque a ingestão de bebida alcoólica aumenta consideravelmente, por exemplo, os níveis de triglicéridos. Aqui nós temos algumas classificações das epidemias, tá? Então, nós temos aqui tipo 1,
tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5. Vamos começar pela 5, né? A 5 tem um aumento de VLDL e quilomicros. Isso é um problema, porque isso aumenta consideravelmente e substancialmente triglicérides, né? Triglicérides são triglicerídeos na corrente sanguínea, né? E isso pode gerar um problema, principalmente pancreático. Quando a gente pega a 4, tem aumento de VLDL. Então, aumenta também triglicérides, mas não quando, né? Não como o tipo 5, tá? A 3 é IDL, ok? Geralmente a gente não vê tanto. Agora, sem dúvida, a 2 é a que a gente mais vê. Nós temos subtipos da dislipidemia do tipo 2. Nós temos a 2A e a 2B. A 2A está relacionada ao aumento de LDL e, portanto, está relacionado ao aumento sérico das concentrações de colesterol. E isso é um fator de risco para a ocorrência de aterosclerose, porque aumenta a chance da formação de ateroma, que a gente vai ver. O ateroma é uma placa lipídica inflamatória que sofre calcificação, né? Ocorre na parte posterior da túnica íntima, e isso pode formar trombos que podem se desprender e aí gerar eventos isquêmicos. O tratamento consiste basicamente no uso de estatinas, tá? Claro que com auxílio de dieta, prática de atividade física. E nós temos a 2B. A 2B já envolve tanto o aumento de LDL quanto de VLDL. Então, nós temos aumento de triglicérides e temos aumento de colesterol. E isso também é um fator de risco, né, para a formação da placa de ateroma. Nós temos o tipo 1, isso aqui é complicado, né? Que é causado por uma hiperquilomicronemia. O colesterol não está elevado, mas triglicérides aumenta demais. É raro e o tratamento é extremamente complicado, né? É muito complicado. Muito bem. Aqui nós temos algumas causas de dislipidemia secundárias: diabetes, hipotireoidismo, doenças renais, como insuficiência renal crônica, síndrome nefrótica, hepatopatias, né, colestáticas crônicas, obesidade, bulimia, anorexia. Tá? Alguns medicamentos que podem também levar a dislipidemias secundárias, né? Então, nós temos aqui contraceptivos, anabolizantes esteroidais, beta-bloqueadores, alguns diuréticos, né? Estrógenos, progestágenos, tá? Então, inibidores de protease que são utilizados para o tratamento de pacientes vivendo com HIV e AIDS, né? São os antirretrovirais, certo? Lembrando que, assim, por que é importante a gente acompanhar o perfil lipídico do paciente, fazer o diagnóstico de dislipidemias e rapidamente tratar o paciente? Porque as dislipidemias, principalmente a do tipo 2, né, 2A e 2B, elas estão relacionadas são considerados fatores de risco, por exemplo, a doença arterial coronariana, tá? E geralmente essas dislipidemias, elas muitas vezes são analisadas em conjunto com outros fatores. Então, por exemplo, se o paciente é do sexo masculino ou feminino, geralmente, pacientes do sexo masculino, eles acabam apresentando um risco maior numa idade menor, né? Por volta dos 45 anos, enquanto mulheres, geralmente, a partir dos 55 anos. Se bem que a gente está tendo uma mudança desse perfil e as mulheres estão cada vez mais apresentando problemas relacionados à dislipidemia e aumento de fator de risco para a doença arterial coronariana e, em grande parte, dessa diminuição da idade de risco das mulheres, a literatura e os dados publicados relacionam, por exemplo, ao hábito de fumar, ao tabagismo, ao uso de contraceptivos e também à ingestão de bebidas alcoólicas, tá? Agora, por que geralmente a mulher ela acaba tendo essa proteção? Em geral, isso é atribuído aos estrógenos, né? Estradiol, por exemplo. E aí, a partir dos 55, com a menopausa e o período posterior, que é o climatério,
os riscos da mulher ter doença arterial coronariana, sem dúvida, ele aumenta substancialmente, e se tiver uma dislipidemia do tipo 2, esse risco aumenta ainda mais, tá? Então, como eu disse, o HDL é sempre bom que ele esteja no mínimo em 40, né? Mas, se possível, acima de 60, né? Ou então em torno de 60. Claro que o histórico familiar também é um fator importante que deve ser levado em conta. O tabagismo, né? A hipertensão arterial e diabetes mellitus. Se o paciente, por exemplo, ele tem diabetes, tem hipertensão, né? Os níveis que a gente procura conseguir de LDL são níveis abaixo de 70 miligramas por decilitro. Aqui nós temos a LDL, né, que é chamada de colesterol ruim, né? Primeiro, o LDL não é colesterol, é uma lipoproteína. Então, chamar de colesterol ruim já está errado. E segundo, não é ruim, porque sem LDL você morre, né? Eu não imagino como pode ser ruim uma molécula sem a qual você morre. Então, não faz sentido, né? Você só tem que lembrar que LDL leva colesterol para os tecidos. E em excesso, né? Esse excesso está relacionado à formação da placa de ateroma, que pode gerar uma isquemia, a isquemia pode levar a uma hipóxia celular, a hipóxia vai gerar a produção de ATP, a diminuição da produção de ATP vai fazer com que haja uma disfunção das bombas, das proteínas, que atuam na membrana através da utilização de energia, e isso pode gerar problemas, sim, é verdade, mas até aí isso é o excesso, né? O excesso, então, LDL e HDL, que é chamado de colesterol bom, porque na verdade é a lipoproteína que retira colesterol dos tecidos e acaba levando para o fígado, e isso acaba diminuindo, por exemplo, o risco da formação da placa de ateroma e o risco de ocorrer tromboembolismo, né? E, portanto, isquemia em decorrência desse tromboembolismo. Está aqui, ó, como é que a gente tem, né? A gente tem, por exemplo, as artérias coronarianas, né? Em excesso, a LDL é fagocitada por macrófagos, e aí acaba formando as células espumosas, né? Os macrófagos, após fagocitar LDL oxidado, se transformam em células espumosas que se depositam na parte posterior da túnica íntima, isso gera um processo inflamatório, isso vai progredindo, né, de tal maneira que pode gerar uma oclusão do vaso, como a gente pode observar aqui, ou ainda pode formar um trombo que se desprenda e aí possa gerar uma obstrução e aí gerar um processo de isquemia. Isquemia é um processo no qual o aporte de sangue para determinadas células ou é menor ou ele não acontece. Essa isquemia gera hipóxia, a hipóxia diminui a produção de ATP, quer dizer, pode gerar hipóxia ou anóxia, né? Diminui a produção de ATP, gera lesão celular. Se isso não é revertido a tempo, né? Por exemplo, hoje a gente tem alteplase, tenecteplase, que são substâncias trombolíticas ou fibrinolíticas que acabam ativando o plasminogênio tecidual, que por sua vez dissolve a rede de fibrina, e isso, se é feito numa janela de 2 horas, a gente tem aqui, né, claro, janela de 2 horas com paciente com supra-desnivelamento, né, precisa estar com supra para que a gente possa usar o trombolítico, a gente consegue recuperar. Caso a gente não consiga fazer isso, ou fazer o cateterismo, né, em tempo adequado, aí o paciente, né, a célula vai, progride da lesão reversível para a lesão irreversível, e isso vai para a morte celular. E aí, se for no coração, ocorre o infarto agudo do miocárdio. Tá? Aqui a gente tem um exemplo da placa de ateroma, por exemplo. Tá? Aqui, ó, já falamos isso, né? Ateroma, isquemia, redução da chegada de oxigênio, etc., diminuição da produção de ATP, lesão reversível, lesão irreversível, morte de cardiomiócito, que nós chamamos de infarto agudo do miocárdio. Mas isso também pode ocorrer no sistema nervoso, e aí a gente tem um acidente vascular, né, isquêmico, tá? E aí, tá? Ou acidente encefálico isquêmico, quando acomete o cérebro, mas eu já tenho que dizer que, no jargão da neurologia e da neurocirurgia, se fala AVC, né? AVC, mesmo que seja fora do cérebro, é muito comum, não, teve um AVC, etc. E aqui é isquêmico porque está relacionado a tromboembolismo.
Isso também pode acontecer na região dos pulmões, aí a gente chama de embolia pulmonar, etc., né? E vamos lá. Tá, e aí, o que a gente faz agora, né? A gente tem que agir como profissionais da saúde. Muito bem, então vamos agir. Primeiro, vamos sugerir e conversar com o paciente para que ele tenha mudanças, que ele realize mudanças nos seus hábitos de vida. Então, ele faça uma dieta aqui, ó, né, que parece aquela propaganda de adoro brócolis, né? Como brócolis. Adoro brócolis, também já é demais. Mas está aqui o brócolis, né? Aí faz um grelhado. Eu faço também. O meu grelhado é picanha com alho. Mas aqui, ó, um exercício, ó, cara, né? Não precisa ir para a academia, não precisa pôr aquela faixa do Rambo, não precisa fazer nada daquilo, just do it, nada daquilo. Mas você pode caminhar, pode dançar, né? Eu até sugiro uma casa de forró lá na Brigadeiro Faria Lima. Não há conflito de interesse, chama-se Canto da Ema, pode ir lá, é bom demais, um forrozinho pé de serra. Emagrecer aqui, ó, deixar de fumar, deixar de ingerir bebidas alcoólicas em excesso, né? Um suquinho integral de cevada original, um suco verde detox da Heineken, de vez em quando também não vai matar ninguém. Aqui, ó, tá, tem alguns alimentos para ingerir ocasionalmente, então leite, iogurtes integrais, queijos gordurosos, aquele requeijão da Bahia que quando você corta assim começa a sair aquela parte lipídica, né? Eu particularmente adoro aquilo também, mas assim, a gente evita, né? As carnes gordurosas, esse negócio de ficar comendo costela, ficar comendo picanha, né? Não come. Deixa para mim. Mas se você tem dislipidemia, eu não tenho dislipidemia, então não como, tal, né? Uma buchadinha de bode, evita, né? Coisa, né? Um sarapatelzinho também evita, não pode. Esse negócio de embutidos, linguiça, salsichas, etc. aí e tal. Manteiga, né? Aquela da aviação em lata, sabe? Né? Você não pode. Quem tiver com dislipidemia também não pode. Eu posso, não tem, né? Uma gordurinha de porco, um torresminho, uma pancetinha também evita você. Essas coisas a milanesa também não é legal, tá? Tem que evitar aí. Coraçãozinho de frango, muito colesterol, não vai não, deixa, né? Se fizer um churrasco lá, chama eu que eu vou, que eu não estou comendo com dislipidemia. Tá? Agora, moderadamente, a gente já pega o leite semi-desnatado, né? Não tem gosto de nada, né? Mas diz que é saudável, tal. Vai lá, né? O queijo magro, Minas Frescal, a carne magra, né? Linhas light de aves, margarina, né? Ah, né? A Becel até diz, né? Se você quer ver seus netos crescer, use Becel, né? Lá o pão de verdade tem, mas tudo bem. Maionese, oleaginosas estão amendoim, castanha, que preferir mais o assado, o refogado, né? Aí é usar. Agora o leite, usa todo desnatado. Minha esposa toma isso aqui. Outro dia eu fui tomar. Foi por engano e eu não consegui, não. Eu juro que eu tentei, eu me esforcei, velho. Mas não dá, viu? Sinceramente, não deu, não. Foi coisa séria. É, não, eu tentei. Parece água de arroz, sabe? Quando você lava o arroz, aí cor é igual. Eu nunca experimentei água de arroz, mas o sabor também deve ser igual, né? Isso que é bom. Aí tem o atum vai, um atumzinho, um salmãozinho, vai, num restaurante japonês, tá? Uma trutinha, né? Aqui o azeite, né? O povo gosta daqueles, né? 10.000 vezes virgem, né? O virgem do virgem do virgem, né? Preparação no vapor, isso aqui minha esposa faz. Aí, de vez em quando, eu como também, né? Crio coragem, vou lá e chego junto. Pães e biscoitos integrais, é sempre confuso esse negócio. Se é leite integral, faz mal. Mas se é pão integral, faz bem. Então, vai, né? Eu disse que o pão faz bem, o arroz faz bem. Sinceramente, eu estou do outro lado. Mas eu não tenho dislipidemia. Então, mas quem tiver, tem que fazer. Tem que fazer. Preferir e tal, né? Criar coragem. Qualquer coisa faz assim com o nariz e toma leite integral, toma não sei o que aí. Tá, muito bem. Então, atividade física, tal,
né? Não, então, mas assim, ó, lembra, eu não tenho dislipidemia. Quem tem que se cuidar. Aí você fala, olha, você, mas você não, então, mas eu não tenho, então, aí precisa da farmacoterapia. Se não der certo mudança do estilo de vida, aí ferrou, né? Aí você vai precisar prescrever a farmacoterapia. É claro que eu estou, né, brincando um pouco, mas é assim, né, turma? Claro, se a pessoa está com dislipidemia, ela precisa se cuidar. Se ela tem, por exemplo, esteatose hepática, precisa se cuidar, né? E principalmente diminuir o quê? Carboidrato, porque é o carboidrato que a gente utiliza como molécula precursora para a síntese de colesterol, de ácidos graxos, né? Então, se você ainda não tem dislipidemia, aproveita até ter. Aí, quando tiver, você muda os hábitos, beleza? Então, vamos lá. Quais fármacos você pode utilizar na hora de prescrever para o paciente que tem dislipidemia? Olha, pode usar a vitamina B3, não é a substância mais usada na clínica médica, mas saiba que é uma possibilidade. Existe, está no mercado farmacêutico, você pode usar. Fibratos, aqui é importante, principalmente para proteger pâncreas, função é pancreática. Resinas, que se ligam aos ácidos biliares, a disponível no Brasil é só a colestiramina. Tá? Colestipol existe nos Estados Unidos. Aqui a gente não tem. Os inibidores da HMG com resultados, ou seja, as estatinas, essa aqui você vai precisar saber, nós vamos discutir um pouco mais. O inibidor da absorção intestinal de colesterol, que também é usado em associação com estatina. A gente não usa ezetimiba de forma isolada. Quem é ezetimiba? É aquele fármaco que inibe aquela proteína transportadora de colesterol intestinal chamada de NPC1L1, que a gente vai ver. E a terapia combinada, que é o quê? Estatina mais o inibidor da absorção intestinal de colesterol. Vamos lá. Vitamina B3, niacina, ou também chamada ácido nicotínico. A B3, ela inibe a lipólise nos tecidos adiposos, tá? Onde ocorre a produção de ácidos graxos, diminui a síntese hepática de triacilglicerol e aumenta as concentrações de HDL, sendo o agente mais potente para esse fim. Só que ela causa alguns problemas. Por exemplo, uma vasodilatação, às vezes, intensa. E isso pode se tornar um problema para o paciente. Então, guarda a vitamina B3, de repente você pega um paciente refratário, é uma arma importante para você usar. Nós temos os fibratos. Os fibratos é o seguinte, os fibratos, eles modulam a expressão gênica e síntese proteica, tá? A gente vai ver o mecanismo já já. Eles se ligam aos receptores PPAR-alfa, que são os receptores ativadores da proliferação de peroxissomos. E aí, isso modula a expressão gênica e síntese proteica. E os fibratos, por isso, aumentam a quantidade de lipase lipoproteica, que é aquela enzima que fica nos vasos, degradando o triacilglicerol, também diminui a síntese de VLDL e diminui a liberação hepática de VLDL. Então, eles diminuem consideravelmente triglicérides, e isso ajuda favorecendo o quê? O pâncreas. Então, guarda isso. Fibratos é usado para pacientes com problema de triglicérides ou trigliceridemia, e isso é importante para preservar o pâncreas e a função pancreática, ok? Então, como eu disse, diminui triglicérides plasmáticos, tá? Aumenta a atividade da lipase lipoproteica, aumenta a HDL, diminui a síntese e a liberação de VLDL pelo fígado. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos, genfibrosila, ciprofibrato, fenofibrato. Então, olha aqui, ó, clofibrato é importante, genfibrosila. Só que a genfibrosila tem que tomar cuidado, porque em associação com estatina pode causar problema hepático e ainda pode causar rapidomiólise, que é uma degradação e destruição intensa de célula muscular esquelética, e isso pode levar também a problemas de insuficiência renal aguda, e isso é um problema. Então, clofibrato, genfibrosila, fenofibrato, bezafibrato, ciprofibrato, esses são os fibratos.
que ativam PPAR-alfa. E por que essas substâncias aqui estão embaixo, Flor? Porque também ativam PPAR, mas aí é gama. Os de cima são usados para combater hipertrigliceridemia, e os de baixo são usados para o tratamento da diabetes mellitus. Eles são hipoglicemiantes, né? São as glitazonas, tá bom? Também ativam PPAR, só que aqui o de baixo PPAR gama e os de cima PPAR alfa, tá? Então aqui nós temos a farmacocinética, eles são contraindicados para gestantes, tá? Podem gerar litíase, isso não é bom, e miosite, que é problema inflamatório muscular e em alguns casos associados com estatina rabidomiólise. Então dá uma olhada aqui, ó, aqui estão os fibratos, ó, eles ativam PPAR-alfa, e PPAR faz modulação da expressão gênica de síntese proteica, tá? Atua em conjunto com os receptores de retinoides, que, por exemplo, são receptores do Roacutan, da isotretinoína, por exemplo. Aqui, ó, para diminuir triglicérides, ok? Então, aumenta a síntese lipase lipoproteica, diminui síntese de VLDL, diminui liberação de VLDL pelo fígado, aumenta a síntese de HDL, e aqui estão as glitazonas, que também atuam sobre PPAR, só que aqui PPAR gama, enquanto os fibratos PPAR alfa, cuidado, eu já vi isso ser cobrado em provas de residência. Guarda isso. Aqui, ó, são as resinas sequestradoras de colesterol. Lá nos Estados Unidos usam colestiramina e colestipol, mas no Brasil a gente só tem disponível colestiramina, tá aqui, ó, é o Questran, tá? Envelope de 4 gramas. A gente também, né, a gente usa de vez em quando isso, ok? Como é que funciona? É uma resina que, quando é ingerida por via oral, acaba se ligando a moléculas de colesterol, e isso acaba diminuindo a absorção de colesterol. Dessa forma, há uma redução dos níveis de LDL do paciente. Não é muito usado na clínica, mas saiba que você pode utilizar para pacientes com situações mais graves e muitas vezes refratários, ok? Aqui, né, a síntese de colesterol, conforme nós já vimos, e guarda isso, HMG-CoA redutase, alvo das estatinas. Mas vale a pena lembrar que as estatinas também têm um papel anti-inflamatório muito importante. As estatinas não causam benefício simplesmente porque inibem HMG-CoA redutase, ok? Elas também têm um papel anti-inflamatório importante e isso também deve ser lembrado. E é o alvo, né, das estatinas, a HMG-CoA redutase. Lembra? A síntese de colesterol endógeno ocorre com maior velocidade e intensidade no período noturno, por volta da meia-noite. Isso você deve levar em conta na hora de prescrever. Então, a simvastatina é a que a gente tem no SUS e tem na farmácia popular. Só que a meia-vida é curta, por volta de 2 a 4 horas. Então, quando você prescrever simvastatina, o paciente deve tomar por volta das 22 horas. 22 horas. Ele não pode tomar de manhã, ele não pode tomar à tarde, ele tem que tomar por volta das 22 horas, para que a concentração, por volta da meia-noite, esteja, né, num patamar suficiente para gerar a inibição da HMG-CoA redutase no fígado, onde a síntese de colesterol é intensa. Tá? Existem outros. Lovastatina, mevastatina, Mevacor, pravastatina, fluvastatina, rosuvastatina, tá? E aí, lembra, inibindo HMG-CoA redutase. Aqui, ó, tem alguns usos. Então, por exemplo, a terapia com intensidade baixa com estatina. Você pode dar simvastatina 10 miligramas, lembra sempre que a meia-vida da simvastatina é curta, pravastatina de 10 a 20, lovastatina 20, fluvastatina de 20 a 40, pitavastatina 1 miligrama, porque é mais potente. Quando você precisa de uma terapia com estatina moderada, ou seja, com intensidade maior do que a anterior, aí você já vai para a atorvastatina 10 ou 20, rosuvastatina 5 ou 10, simvastatina 20 a 40, pravastatina de 40 a 80, lovastatina de 40, fluvastatina de 40, fluvastatina de 80 XL, XL é uma liberação lenta, então de liberação prolongada. E quando você precisa de uma terapia com estatina, com alta intensidade, aí atorvastatina e rosuvastatina, tá? E aí, claro,
Isso é quando o LDL está em... os níveis de LDL estão exorbitantes, então você vai precisar tratar com intensidade maior. Aqui a ezetimiba, que eu falei, que é o bloqueador do transportador responsável pela absorção intestinal de colesterol, que é o NPC1L1. A ezetimiba não é utilizada de forma isolada, ela é utilizada em associação com estatinas, tá? Que isso fique bem claro. Geralmente a ezetimiba é usada na dosagem de 10 miligramas, tá? Aí existem alguns adjuvantes, né, que são normalmente prescritos e utilizados na clínica médica, como, por exemplo, o ômega 3, né, bastante usado, né, principalmente para pacientes que não costumam se alimentar com peixes. Aqui tem alguns peixes ó, que são ricos em ácidos graxos ômega 3, ó, cavala, arenque, sardinha, salmão, atum, bacalhau, tá? E vale a pena lembrar que ômega 3, ômega 6, né, é uma classificação que a gente utiliza quando a gente usa o carbono, o último carbono da cadeia carbônica do ácido graxo, que seja o que está mais distante do grupo ácido carboxílico, e aí a gente tem a dupla ligação. Então, aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, ômega 6. 1, 2, 3, ômega 3. Então, há diferenças entre o ômega 3 e o ômega 6. Um tem uma atividade anti-inflamatória maior, enquanto o outro tem uma anti-inflamatória menor. Por isso que o ômega 3 é o mais indicado. Eu, particularmente, uso, né? Até porque atribui diminuição de agregação plaquetária, diminuição do risco de trombose, diminuição de triglicérides. Então, né? Comumente utilizado. Aqui é para a gente resumir, né? Para a gente ver o seguinte. Então, a gente tem as resinas, na verdade, aqui no Brasil, a resina, colestiramina, que se liga ao colesterol, sequestra o colesterol e diminui a absorção do colesterol. Tá? Nós temos também a ezetimiba, que inibe a proteína NPC1L1, responsável pela absorção do colesterol. Há uma opção também que você pode usar, que é o Olistat, que eu não falei, mas é o Olistat, mas aí é para diminuir a absorção de triacilglicerol, porque o Olistat, ele inibe a enzima lipase lipoproteica, e alguns estudos vêm mostrando que ele diminui VLDL, pode ajudar a diminuir LDL em alguns pacientes. Então, caso seja necessário inibir a digestão do triacilglicerol e a absorção de monoacilglicerol e de ácidos graxos, lembre do Olistat, cujo nome comercial é Xenical, né? E aí lembrar também de dizer que o paciente corre risco de ter esteatorreia, que é uma diarreia rica em lipídios, né? Então, aqui atua a ezetimiba, aqui a colestiramina, também o Olistat, que inibe a lipase pancreática, liberada pelo pâncreas. Aqui os fibratos, lembra que os fibratos aumentam a atividade da lipase lipoproteica, eles também diminuem a síntese de VLDL no fígado, diminuem a liberação de VLDL pelo fígado. Lembra que as estatinas são extremamente importantes, inibem a síntese endógena do colesterol, inibindo a HMG-CoA redutase, mas lembra também que as estatinas têm um efeito anti-inflamatório importante e que é extremamente necessário para diminuir o risco da formação de ateroma em determinados pacientes. E esse efeito, ele é importantíssimo, importantíssimo. E, por fim, eu deixei uma classe aí que é relativamente nova, que são os chamados inibidores de PCSK9. PCSK9 é uma proteína que se liga a receptores de LDL e, ao se ligar, faz com que esses receptores sejam destruídos no meio intracelular. E qual é a consequência disso? Como os receptores de LDL são destruídos, eles não retornam para a membrana. E como eles não retornam para a membrana, eles não conseguem se ligar à lipoproteína LDL, e aí não conseguem retirar a LDL da circulação sanguínea. Portanto, a ação da PCSK9 aumenta substancialmente, né, os níveis de LDL, certo? E esses
fármacos são anticorpos monoclonais, tá? No Brasil, a gente tem dois. O evolocumab, liberados para uso, né? Claro, né? E o alirocumab, tá? Lá fora é o Repata, né? É o Repata e também é o Proliene, se eu não me engano, né? Proliene. Então, aqui. Então, a gente tem dois anticorpos monoclonais, guardem isso, evolocumab, né? E o alirocumab, que podem ser usados aí depende, de uma a duas doses, a cada 2 semanas. É claro que isso vai depender um pouco do quadro geral do paciente. Mas, por exemplo, vamos pegar aqui o alirocumab, tá? Pode-se usar 75 miligramas a cada 2 semanas, tá? Ou pode-se usar 300 miligramas a cada 4 semanas. Qual é o problema? O problema é o custo. São medicamentos caros. Então, em geral, você primeiro, não tem no SUS, não tem na farmácia popular. E, além disso, né, são medicamentos caros, não dá para o paciente sair comprando. A gente está falando aqui de medicamentos que custam em torno de 1.500 a 3.000 reais mês, né? Então, são complicados. Mas saiba que existem os inibidores de PCSK9, que é uma proteína que se liga com os receptores LDL no fígado, e aí acabam fazendo com que os receptores sejam destruídos, ao invés de retornarem para a membrana dos hepatócitos, onde poderiam se ligar a novas moléculas de LDL e retirar essas moléculas da circulação sanguínea. Aqui, ó, só para mostrar para vocês, né, as ações dos inibidores de PCSK9, né? Então, por exemplo, aqui está mostrando aqui, ó, por inibir a HMG-CoA redutase e diminuir o colesterol intracelular, as estatinas acabam gerando um aumento dos receptores de LDL. Claro, para quê? Para captar LDL da circulação e trazer colesterol para o hepatócito. A PSK9, ela faz o quê? Ela se liga a esse receptor e faz com que esse receptor seja destruído, né, no interior dos hepatócitos por lisossomos. E isso é extremamente ruim. Portanto, os anticorpos monoclonais que foram desenvolvidos para se ligar a PCSK9, eles impedem e evitam a ligação da PCSK9 ao receptor de LDL nos hepatócitos. E aí, como essa proteína, a PCSK9, não se liga aos receptores de LDL, os receptores, eles são internalizados, vão para o meio intracelular, mas posteriormente são liberados e retornam para a membrana, onde podem, né, se ligar a novas moléculas de LDL e levá-las para o interior dos hepatócitos, né? Qual é o problema? O elevado custo, né? O valor é alto desses anticorpos monoclonais. Muito obrigado a todos, espero ter ajudado, esclarecido, né? E me coloco à disposição aí para esclarecer algumas dúvidas aí, certo?